Que Deus abençoe a todos. Eu gostaria de fazer um paralelo entre Covid-19 e lepra, já que é um tema que ultimamente é o que mais a gente escuta falar sobre esse tal de coronavírus. Então vamos observar também sobre uma das doenças mais antigas do mundo, que é a lepra. Inclusive eu tenho um estudo em um dos livros que escrevi sobre lepra. Então vamos observar aqui alguma coisa sobre lepra. Eu vou ler aqui e depois estarei fazendo um breve comentário. Lepra, ok, é uma doença contagiosa causada por uma bactéria que, primeiro, progride lentamente. Sua incubação demora de 2 a 5 anos. 2. Pode afetar vários órgãos, pele, nervos, olhos, etc., e causar incapacidade ou deformidades em pessoas de todas as idades e ambos os sexos. 3. É conhecida como a doença mais antiga do mundo. 4. Atinge milhões de pessoas hoje. E 5. Simboliza o pecado, porque é contagiante, progressiva, causa isolamento, tal. Você pode conferir isso em Levítico 13, 42 a 46, Isaías 59, 2, Romanos 5 e 12. O pelo branco, que aparece mais profundo do que a pele, ilustra o pecado encoberto. Então, essa doença tem pelo branco, que aparece o pelo branco que aparece mais profundamente do que a pele, ilustra o pecado encoberto. Então a Bíblia diz para confessar os nossos pecados, né? E o Senhor, ele perdoa e purifica. Se a pessoa não confessa, não se humilha, então como poderá ser perdoada? Então tem que confessar, né? E então Provérbios 28 e 13, né, está escrito que o que encobre suas transgressões nunca prosperará, né? Mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Levítico 13, 3 e também versículos 10 e 20. A carne viva representa a justificativa da velha natureza. Versículos 14 e 15 aí desse texto de Levítico, capítulo 13. Então, a velha natureza sempre procura se justificar, né? Mas como Deus pode perdoar uma pessoa que se auto-justifica? Jesus fala sobre aquela parábola do fariseu e do publicano, que entraram no templo para adorar a Deus. O fariseu se vangloriava, dizia que não era como tal pessoa ali, como o publicano, porque ele cumpria algumas leis e tal, e se auto-justificava. O outro, entretanto, o publicano, ele batia no peito e nem ousava levantar o seu rosto. Ele só dizia para o Senhor ter misericórdia dele, porque ele era um pecador. Então Jesus disse aos seus discípulos que quem saiu dali do templo justificado perdoado, foi aquele publicano, que era desprezado, era considerado um grande pecador e tal. O outro que se auto-justificava e se considerava melhor do que o publicano e outros, né? Então ele não foi perdoado. Então, quando é que Deus perdoa uma pessoa? Quando a pessoa se humilha. O motivo porque Deus não pode operar na vida de muitas pessoas é porque essas pessoas são soberbas, são iracundas, são orgulhosas, não reconhecem o seu pecado, né? Então Deus não pode perdoar gente assim. A pessoa tem que se humilhar, né? Ok, então a carne viva que aparece na lepra representa a justificativa da velha natureza. A inchação, porque aparece uma inchação também, o versículo 10, ilustra o orgulho, né?
a soberba, a arrogância. E quanta gente orgulhosa, né? Gente que não... eu entrar em uma igreja, para que entrar em uma igreja? Para ficar escutando sermões, etc. Ou Deus para essas pessoas não significa nada. Eles não têm lugar para Deus. Tem tempo para tudo. Para farras, para tudo, 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 menos para Deus. Então, são pessoas orgulhosas, né? Pessoas soberbas, arrogantes. Então, como Deus pode operar em pessoas assim? Né? Então, a lepra representa isso aí também. A apostema, isto é, erupção, representa a desfiguração causada pela sensualidade. Versículo 8. Né? Hoje em dia é o que mais se mostra aí na televisão, etc. Né? Essas palhaçadas que a gente vê hoje. Né? E tantas coisas horríveis aí para destruir lares, etc. Né? Quantas coisas tremendas. Então, isso representa a apostema, a desfiguração causada pela sensualidade. Então, o povo de Deus não deve andar com postura, né? Deve andar com temor a Deus, né? E não com transmitindo essas coisas, né? Porque essas coisas é de gente que ainda não nasceu de novo, né? E a queimadura ilustra o desejo pecaminoso, né? Porque existe na lepra a queimadura, então ilustra o desejo pecaminoso, versículos 24 a 27, 1 Coríntios 7 e 9. A lepra na roupa, livro de Levítico, capítulo 13, versículos 47 a 52, simboliza mau comportamento. Então, o verdadeiro cristão, aquele que nasce de novo, ele se comporta como um filho de Deus. Né? Ele não anda dizendo palavrões, ele anda seguindo a Cristo. A palavra cristão significa seguidor de Cristo. Antigamente, os seguidores de César eram chamados de cesarianos, de Herodes, herodianos. Mas para os seguidores de Cristo ainda não tinha um nome. E em Atos 11, 26, vemos ali que os cristãos, pela primeira vez, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos na cidade de Antioquia da Síria. Então, cristãos significa seguidores de Cristo. Eles deram o nome aos seguidores de Cristo de cristãos, porque eles seguiam a Cristo. Então, ser um verdadeiro cristão é ser um seguidor de Cristo. Há os cristãos nominais, que são apenas de nome, mas que ainda não nasceram de novo. Jesus disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no céu. Isso o Senhor Jesus deixou claro no livro de João, capítulo 3. Né? Então pode conferir ali, versículos 3 e 5 que você vai observar isso. Ok, então a lepra na roupa simboliza mau comportamento. Quem anda se comportando, mas aquele fulano ali é cristão e anda fazendo isso e aquilo e tal, e tal, e tal. Ora, pode ser que ele já tenha sido, né? Ou pode ser que ele nunca foi um cristão autêntico, né? Porque os verdadeiros cristãos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que temem a Deus, eles se comportam como filhos de Deus, como seguidores de Cristo. Então tem que saber separar o joio do trigo, né? Então vamos aqui mais para a lavadura. Agora, veja, é uma segunda parte aqui, essa segunda parte é bem interessante, né? A lavadura, versículos 56 e 58, lembra a purificação mediante a palavra. Né? Então, a lepra, quando a pessoa era curada, então essa pessoa era lavada. Assim é o pecado, como a gente aqui nesse comentário, a lepra ilustra o pecado. E essa lavagem aí, essa lavadura das pessoas, quando elas eram curadas, lembra a purificação mediante a palavra. A palavra,
quando Jesus disse nascer da água e do Espírito, a água representa a palavra. E os sacerdotes, quando entravam no tabernáculo, eles tinham que lavar as mãos e tinham que se purificar, né? As mãos e os pés, né? Então isso representava aí uma purificação. E quando a pessoa entrega a sua vida a Cristo, é purificada, a pessoa se arrepende, se converte e é purificada pela palavra, é gerada pela palavra, né? E Jesus disse, vocês já estão limpos pela palavra que eu os tenho falado, né? Então, essa lavagem da água pela palavra, Efésios 5:26 fala também sobre isso, João 15:3, né, e João 17:17. O corte ou rasgamento feito na parte afetada da roupa, livro de Levítico, capítulo 13, versículo 56, a parte B, representa o arrependimento e a conversão ao Senhor. Então esse corte aí, rasgamento feito na parte afetada da roupa, representa o arrependimento e a conversão. É necessário para uma pessoa entrar no céu, é necessário que essa pessoa se arrependa, né? Que essa pessoa se converta, né? São condições da salvação, né? O universalismo diz que todos serão salvos, mas a Bíblia não diz isso, né? Então a gente deve crer no que a Bíblia diz, no que a Bíblia ensina, né? No que a palavra de Deus diz, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, o arrependimento, eu posso me arrepender de uma coisa, mas continuar vivendo uma vida que não agrada a Deus. Então, quem se arrepende e se converte, né, então é uma pessoa que nasce de novo, né, que nasce da água e do Espírito, é lavado pela lavagem da regeneração do Espírito Santo. Então, essa conversão, para ilustrar a conversão de uma pessoa a Deus, né, conta-se que um vendedor de leite de uma comunidade, um dia ele se converteu, né, e o povo se converteu a Cristo. E o povo observou que o leite estava mais gostoso, não era como aquele leite aguado que ele vendia. Então o povo da comunidade perguntou, o que é que aconteceu? O senhor mudou de pasto ou de gado, né? Aí não são mais as mesmas vacas, etc. Ele disse, não, o gado é o mesmo e o pasto, quem mudou fui eu. Eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, entreguei minha vida a Cristo e eu não coloco mais água no leite. O leite agora é puro. Então ele não enganava mais ninguém, né? Então quem se converte não engana mais, não anda enganando o seu próximo, praticando maldades, etc. Então arrependimento e conversão. O que o Brasil precisa hoje é de conversão. Tem muitos cristãos nominais, enganadores, mentirosos, né? Essas pessoas vão se arrepender e se converter, né? Para não ser mais um cristão nominal, só de nome, mas ser um cristão verdadeiro. Ok, então vamos aqui para o exame cuidadoso, né? Então, se você quiser conferir aí sobre arrependimento e conversão, segundo Reis 23:25, Provérbios 28:13, Joel 2:12-13, Atos 3:19, que diz, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam perdoados os vossos pecados, né? E assim venham tempos de refrigério sobre a vossa vida. Ok. Agora vamos ver o exame cuidadoso feito pelo sacerdote para saber se a pessoa estava com lepra. Lembra a necessidade de jamais julgarmos o próximo precipitadamente, né? Então, Levítico 13:31 e 34, 37, 41 e 58 e 59. São versículos aí do capítulo 13 de Levítico. Ok, então eu disse que faria um paralelo aí entre Covid-19 e lepra, né? Lepra ilustra o pecado, né? Então, essas enfermidades terríveis que acontecendo, várias pragas, pestes hoje em dia, né? Nós sabemos que
está escrito na Bíblia, o Senhor Jesus disse que no princípio das dores aconteceriam fomes, guerras, pestes, terremotos. Então essa peste aí, Covid-19, ou novo coronavírus, né, é uma praga aí e está afetando o nosso mundo atual, né? Uma coisa jamais vista nessa geração. Uma coisa muito triste, muitas pessoas morreram e tal. Agora a Bíblia diz, de que pois queixa-se o homem? Aí a Bíblia diz, queixe-se dos seus próprios pecados. Então, diante dessa enfermidade aí, que é claro, é uma praga aí que Deus permitiu. Se Deus não tivesse permitido, ela não estaria hoje no mundo. E está castigando aí. Quem morre com a salvação vai para o paraíso, vai para o céu. Mas quem morre sem a salvação, aí vai para a perdição, né? Isso é o que a Bíblia diz, né? Então, é uma enfermidade terrível. Mas uma coisa aí que a gente observa nessa enfermidade é que ela é contagiosa. E, ora, o pecado, ele é contagiante também. Uma coisa que, que contamina. E uma das precauções aí para a pessoa se livrar disso é a limpeza, né? Uma boa higiene, lavar as mãos e etc, né? Usar máscaras, etc, manter uma certa distância e tal. Então, isso ilustra de alguma forma o pecado. Como hoje em dia você pode se livrar do pecado? Ninguém pode se livrar do pecado enquanto estiver aqui nesta vida. Eu costumo ilustrar a vida de um pecador aqui neste mundo, um pecador redimido, com uma garça. Ela está com os pés aí no pântano, mas está com sua roupinha limpinha. Então é impossível que um cristão verdadeiro não peque. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e nele não há verdade. Todos nós pecamos. Agora há uma diferença entre o pecador redimido e aquele que ainda não nasceu de novo, né? O pecador redimido, ele é purificado pelo sangue de Jesus, sempre está aos pés de Jesus pedindo misericórdia. Entretanto, o outro não se arrepende, não reconhece os seus pecados, os seus erros, né? Então, hoje esse coronavírus é como uma lepra isso aí. Claro que não é lepra, é um vírus aí, a palavra vírus significa veneno em latim, né? É uma coisa, veneno não é coisa boa, o veneno é mortal, né? Então, uma das precauções aí é a pessoa manter distância, né? Então, umas das outras, aí, usar máscara e tal, uma boa higiene, etc. E o corpo também ter uma certa imunidade, né? A pessoa beber bastante água e ter uma alimentação adequada, etc., que isso aí você vai aprender com os nutrólogos e nutricionistas. Eu não vou dar aula aqui sobre isso, né? Mas, veja bem, essa questão de manter distância, esse isolamento aí, é muito interessante na vida espiritual. A pessoa que aceita Cristo como Salvador e Senhor, que se não quiser se contaminar com o mal deste mundo cruel, então tem que sair deste mundo, espiritualmente falando, né? Não estou falando uma saída literal, mas Pedro diz, salvai-vos desta geração perversa. E a Bíblia diz para a gente arrebatar aqueles que estão duvidosos, né? Arrebatar do fogo. Então, veja bem, esse isolamento representa aí a distância que o verdadeiro cristão deve manter desse mundo que jaz no maligno, mundo cruel, hipócrita, que não presta, né? Então, é muito interessante a pessoa observar esse paralelo aí, né, entre a lepra e esse Covid-19, né?
ele, assim como a lepra matava, esse Covid-19 mata também. Assim como a lepra contaminava, esse Covid-19 contamina. É altamente contagiante. É terrível. Então, se você quiser se manter como um verdadeiro filho de Deus aqui neste mundo, aceite Jesus como Salvador, dê esse passo para o Senhor. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele vai limpar a sua vida, vai lhe dar uma nova vida e você vai ser um verdadeiro filho de Deus, porque há as pessoas que são criaturas e os filhos de Deus. Criatura, é claro, são aqueles que ainda não nasceram de novo. Mas os que nasceram de novo, a Bíblia diz, em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, veja bem, filhos de Deus são aqueles que já têm a natureza de Deus, aqueles que nasceram de novo, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, aqueles que se arrependeram e se converteram, esses são filhos de Deus. Há os filhos de Deus e os filhos do mal. Os filhos do mal não têm lugar para Deus em sua vida, só tem lugar para o mal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.